Piauienses, como vocês estão? Estamos muito felizes em estar conectados com vocês através da TV. Será muito divertido e vamos aprender muitas coisas legais juntos. Eu sou a professora Jéssica, de Matemática, e hoje teremos uma aula para aprender a classificar triângulos e quadriláteros através dos seus ângulos. Vocês, por um acaso, se lembram o que são triângulos? E os quadriláteros? E o que são ângulos? Mas antes de iniciarmos, algumas informações para os professores que nos acompanham. Essa aula é do 6º ano dos anos finais e trabalha a habilidade que fala sobre reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada a figuras geométricas. A unidade temática é grandezas e medidas. E o objeto do conhecimento são os ângulos, noção, uso e medidas. E pessoal, não se esqueçam, apontem a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na tela para a lista de presença, ok? Apresentações feitas. Agora sim, turma, vamos lá? E aí, vocês se recordam do que são triângulos? E os quadriláteros? Se vocês se lembram, parabéns! Mas se não, vem comigo que vamos relembrar juntos. Ao nosso redor, há diversos objetos e construções que possuem forma de triângulos ou quadriláteros. Por exemplo, a janela, a porta, o espelho, os prédios, eles têm formas de quadrilátero. E, por exemplo, a pizza, a pirâmide, as casquinhas de sorvete e muitos outros têm formatos de triângulo. O triângulo, ele é um polígono que ele tem 3 lados e 3 ângulos. E a sua classificação, ela depende da disposição dos ângulos internos e das medidas dos lados. Lembrando que os polígonos, eles são figuras geométricas planas e fechadas, formadas por segmentos de retas. Já os quadriláteros, eles são os polígonos que possuem 4 lados. Justamente, o prefixo quadri significa 4. Assim, os polígonos de 4 lados possuem, consequentemente, 4 ângulos internos. E podemos classificá-los quanto aos lados e ângulos. Mas antes de falarmos sobre a classificação dos triângulos e quadriláteros quanto aos seus ângulos, vamos primeiro relembrar o que são ângulos e quais tipos de ângulos existem. O ângulo, ele é uma medida de abertura entre 2 semirretas. E deste modo, existe um número que está relacionado com cada abertura entre 2 semirretas. E quanto maior a abertura, maior esse número. Lembrando que a semirreta, ela é uma porção de uma reta, ou seja, uma parte que tem início em um ponto qualquer e segue para uma de suas direções. Como, por exemplo, nós temos a semirreta que começa no ponto B e passa pelo ponto A. Mas antes disso, vamos relembrar também os tipos de ângulo. Existe um ângulo chamado de ângulo agudo, que é aquele cuja medida ele vai ser menor que 90 graus. Existe o ângulo reto, que a medida é igual a 90 graus. O ângulo obtuso, que a medida é maior que 90 graus e menor que 180 graus. O ângulo raso, que a sua medida é igual a 180 graus. E o ângulo de giro, que é aquele que dá um giro completo, que ele pode representar também o ângulo de 0 graus. Agora vamos praticar? Identifique pelo nome cada um dos ângulos representados nos relógios da tela. No primeiro relógio, nós temos um ângulo raso, já que ele mostra um ângulo de 180 graus. No segundo relógio, nós temos um ângulo agudo,
já que ele é menor que 90 graus. No terceiro, nós temos um ângulo reto, já que ele é igual a 90 graus. E no último, nós temos um ângulo obtuso, que ele vai ser maior que 90 e menor que 180 graus. Agora vamos aprender a classificar primeiramente os triângulos, de acordo com seus ângulos. Existem 3 diferentes formas de classificar os triângulos, de acordo com seus ângulos. O primeiro que vamos conhecer é o triângulo acutângulo. Um triângulo acutângulo, ele é aquele que possui 3 ângulos agudos, ou seja, 3 ângulos menores de 90 graus, como vocês podem ver na tela, o triângulo ABC. O segundo triângulo é o triângulo obtusângulo, que ele é um triângulo que possui um ângulo obtuso, ou seja, com mais de 90 graus. Como você pode ver no triângulo BCD, o ângulo C ele é igual a 120 graus. E por fim, um triângulo retângulo. É um triângulo que possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Como podemos ver no triângulo AOC, que o ângulo O é um ângulo de 90 graus. Vamos praticar? Na tela, nós temos 5 triângulos diferentes, com seus ângulos identificados. Classifique cada um deles de acordo com seus ângulos. O primeiro triângulo é um triângulo retângulo, já que ele tem um ângulo de 90 graus. O segundo é um triângulo acutângulo, já que ele possui 3 ângulos menores que 90 graus. O terceiro é um triângulo obtusângulo, já que ele possui um ângulo de 130 graus, ou seja, um ângulo obtuso que é maior que 90 graus. O quarto também é um triângulo retângulo, já que ele possui um ângulo de 90 graus. E por fim, um triângulo obtusângulo, que possui um ângulo obtuso na sua estrutura, que é igual a um ângulo de 110 graus. Vamos praticar? Classifique os triângulos de 1 ao 5 em relação às medidas dos seus ângulos. E aí, vamos conferir as respostas? O primeiro é um triângulo acutângulo, que seus ângulos são menores que 90 graus. O segundo é um triângulo obtusângulo, já que ele tem um ângulo maior que 90. O terceiro é um triângulo acutângulo, já que todos os seus ângulos são menores que 90 graus. O quarto é um triângulo retângulo, pois possui um ângulo de 90 graus. E o último também é um triângulo retângulo, pois ele tem um ângulo de 90 graus. Agora me ajude a responder a seguinte questão. Os triângulos, eles podem ser classificados com relação aos seus ângulos. 2 triângulos colocados lado a lado possuem a seguinte característica. O primeiro possui um ângulo de 90 graus e o segundo possui 3 ângulos iguais, conforme a imagem. Quais as classificações corretas para os 2 triângulos?
bem. Você respondeu corretamente se você respondeu a letra C. Um triângulo retângulo e um acutângulo. Pois o primeiro tem um ângulo de 90 graus e ele é chamado de triângulo retângulo. E o segundo é um triângulo acutângulo, pois ele tem todos os ângulos menores que 90 graus. Agora vamos praticar novamente? Observe a bandeira de Cariacica e em seguida responda as questões ao lado. Quantos triângulos possui essa bandeira? Qual a cor dos dois triângulos retângulos representados na bandeira? Temos triângulos obtusângulos representados na bandeira? E quantos triângulos são acutângulos? E aí, vamos conferir as respostas? Para a letra A, temos 3 triângulos na bandeira. 2 triângulos verdes e 1 triângulo branco. Para a letra B, a cor dos triângulos retângulos é verde. Para a letra C, não temos triângulos obtusângulos, ou seja, os triângulos não têm ângulos maiores do que 90 graus. E para a letra D, temos apenas um triângulo acutângulo, que é o triângulo branco. Lembrando que o triângulo acutângulo é aquele que tem todos os ângulos menores que 90 graus. Agora vamos falar dos quadriláteros. Eles podem ser divididos em paralelogramos e trapézios. Para ser um paralelogramo, é necessário que o polígono seja um quadrilátero e que seus lados opostos sejam paralelos. Os paralelogramos, eles são conhecidos como quadrado, retângulo e losango. E um trapézio é um quadrilátero que possui um par de lados opostos paralelos. Dentro dos quadriláteros, vamos classificar apenas os quadrados, retângulos e trapézios. Vamos ver? Primeiro, classificamos como quadrados e retângulos os quadriláteros cujos ângulos internos medem 90 graus. Como vocês podem ver na tela, o que vai diferenciar um quadrado de um retângulo é que o quadrado possui a medida de todos os lados iguais. E o retângulo, ele possui 2 lados maiores e 2 lados menores opostos e paralelos. Agora vamos ver como podemos classificar os trapézios. Lembrando que os trapézios, eles são figuras compostas por 4 lados, sendo que 2 deles são paralelos entre si e eles são chamados de base. Os trapézios, eles podem ser classificados como trapézios retângulos, que vão ser trapézios que apresentam 2 ângulos internos com a medida de 90 graus. Agora vamos ver se você aprendeu. Identifique qual dos polígonos a seguir é um quadrado, um retângulo e um trapézio. Vamos lá? O primeiro, ele é um trapézio, já que ele tem 4 lados, sendo que 2 deles são paralelos entre si.
O segundo é um quadrado, já que ele possui a medida de todos os seus lados iguais. E o último é um retângulo, já que ele possui dois lados maiores e dois menores opostos e paralelos. Muito bem, pessoal, nossa aula está chegando ao fim e na aula de hoje aprendemos que o triângulo é um polígono de 3 lados e 3 ângulos. Os quadriláteros são os polígonos que possuem 4 lados, justamente pelo prefixo quadri, que significa 4. Que o ângulo é o nome que se dá à abertura formada por duas semirretas que saem do mesmo ponto. E que os ângulos podem ser classificados como agudo, reto, obtuso e de giro. Existem 3 diferentes formas de classificar os triângulos, de acordo com os seus ângulos. Podemos chamá-los de acutângulo, obtusângulo e retângulo. Os retângulos e quadrados, eles são polígonos que possuem todos os seus ângulos internos iguais a 90 graus e se diferenciam pelos seus lados. O quadrado possui todos os lados iguais e o retângulo possui dois lados opostos maiores, iguais, e dois lados menores, opostos e iguais. Os trapézios, retângulos, possuem um ângulo igual a 90 graus. E pessoal, não se esqueçam de apontar a câmera do celular para esse QR Code que aparece na tela para acessar a lista de presença, ok? Nossa aula está finalizando e agora que tal você compartilhar esse conhecimento que você aprendeu? Procure no seu dia a dia 3 triângulos, desenhe-os em seu caderno e classifique cada um deles em acutângulo, obtusângulo e retângulo. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau!